Olá, boa noite novamente, já boa madrugada aí, passando para quinta-feira. A gente veio falar a respeito agora da Libertadores e da Copa do Brasil, principalmente dos brasileiros que jogaram na Libertadores, tanto ontem na terça-feira, né, como agora nessa noite de quarta-feira. E todos os jogos, os parâmetros de jogos da Copa do Brasil também na terceira fase já. Então, começando pelos mais importantes, né, pela competição mais importante, a Libertadores, o Atlético Paranaense ontem empatou em casa com a Universidade Católica. É um resultado um pouco complicado, uma vez que é um grupo bem difícil, bem mais chatinho esse daí que o Atlético Paranaense foi parar. Então, empatar em casa, perder ponto em casa é uma situação ruim, principalmente para começo, mas o Atlético vem passando das outras fases em sistemas assim muito apertados, né, muito aguerridos. É só o começo, mas tem que ficar esperto. Com esse time da Universidade Católica, eles não são ruins, assim, eles são bem bons, então tem que ficar bastante esperto com isso, assim. E também um resultado que teve na terça-feira que foi muito bom, muito importante, que acho que todo mundo vai torcer, né, pra seguir longe, assim, é a Chapecoense, né? Jogou fora de casa contra o Zulia, um time que era estreante também na competição, e conseguiu uma vitória fantástica, 2-1 fora de casa. Pensando num grupo mais pra frente, é bem legal de saber que a Chape já começa estreando ganhando e que pode ter tranquilidade depois para trabalhar, uma vez que os próximos 2 jogos vai ser na Arena Condá e já pode abrir 9 pontos pensando numa classificação. Só que assim, a Libertadores a gente tem que sempre ir com muita calma, porque é muito difícil, é uma competição muito particular, assim, muito peculiar, diferente de tudo que acontece em todo o resto do mundo, assim. Então a gente tende a achar que, dessa vez os brasileiros vão voar sempre, o título vai ficar aqui no Brasil, e calma, não é bem assim, né? A gente tem que ir aos poucos, tá? As equipes vão crescendo, vão pegando cancha conforme vai passando os resultados. Por enquanto foi um ótimo resultado e tem que ser comemorado mesmo, assim. Primeiro jogo da Chapecoense pela Libertadores, depois de toda a tragédia, primeiro jogo sul-americano da Chapecoense, né, uma competição internacional, e já conseguiu esse resultado. Então é sinal que está no caminho certo. Nos de hoje, né, duas situações bem parecidas. O Atlético Mineiro estreou na fase de grupos fora de casa contra o Godoy Cruz e conseguiu um empate em 1-1. É um resultado razoável para bom, assim. O Godoy Cruz não é um time tão forte, mas é um time aguerrido também, como todos os times da Libertadores são. Então, assim, é muito importante para o Atlético Mineiro começar pontuando. Não é um grupo tão difícil assim, e não acredito que deva ter dificuldades maiores para passar de fase, assim. Deve ser um dos que passam. Mesmo assim, é interessante ver como que vai se desenvolver, se vai desenvolver uma boa campanha ou se vai passar meio apertado. Por enquanto, o empate também é bom resultado, depende muito também da combinação de outros jogos, né? Por exemplo, no grupo que ele está, no grupo 6, o Sport Boys da Bolívia e o Libertad do Paraguai empataram em 3-3 também. Então, tipo, continua todo mundo igual com uma rodada a menos, né? E o Atlético vai jogar 3 jogos em casa, então tem uma boa vantagem. O Palmeiras está na mesma situação. Ele empatou fora de casa com o Atlético Tucumã. O Atlético Tucumã é um estreante na Libertadores, então poderia ser um adversário um pouco mais fraco, sentir um pouco assim, só que o Palmeiras teve um jogador expulso. Então, sair atrás do resultado e buscar ter forças foi um grande resultado para o Palmeiras, assim. Poderia ter sido melhor pelo volume de jogo que apresentou, mas não dá para sair tão insatisfeito assim com o resultado de 1-1 fora de casa, assim. Vai ter também mais 3 jogos em casa, então assim, a conta é sempre muito para classificar, para pensar em classificar. Fazer as 3 vitórias em casa
conseguir um empate, 2 empates fora de casa ou uma vitória fora de casa, praticamente já garante a classificação. Então o Palmeiras vai seguir o caminho bem, assim, como estreou, vai ter já desfalque garantido para a próxima rodada que o Vitor Hugo foi expulso, mas foi muito bom o resultado, pensando que jogou bastante tempo com um a menos, né? Não foi pressionado. E a diferença com relação ao Atlético Mineiro é que teve já um vencedor no primeiro jogo. O Jorge Wilstermann ganhou do Peñarol por 6-2, goleou, né? Então, assim, sai um pouco atrás do grupo, mas vai enfrentar os outros dois adversários e também não deve ter dificuldade, assim. Eu acho que o Palmeiras é mais tímido que todos os outros três, né? Pelo menos na teoria e por conta das grandes contratações que fez, né? Além dele, né, o outro brasileiro que já jogou hoje também na quarta-feira foi o Flamengo, e ele fez um grande resultado, né, um resultado completamente expressivo, assim, 4-0 para cima do São Lourenço, o Maracanã lotado, assim, foi muito bom o resultado. Lembrando que eles também estão no grupo do Atlético Paranaense e Universidade Católica, por isso um grupo da morte, dois brasileiros, um argentino e um time tradicional do Chile também. Mas assim, 4-0, placar imponentíssimo, assim, mostra que o Flamengo vem muito, muito forte para essa Libertadores. Foi um time que manteve bem a base, assim, e que tá se reforçando, assim, tá ganhando corpo, né, de time mais competitivo. Então é interessante. Para finalizar a Libertadores dentre os brasileiros, amanhã ainda tem Zamora contra o Grêmio. O Grêmio joga fora de casa. Vamos ver se consegue um empate, consegue alguma coisinha lá. E aí a gente traz a repercussão. E o Santos também vai jogar fora de casa contra o Sporting Cristal, que não é um time lá tão forte assim como o Zamora também não é forte. Então dá para pensar em conseguir uma vitória, como a Chapecoense fez, assim, para começar a Libertadores bem mais tranquila, né? Por exemplo, o Flamengo percebe que não se afetou pela perda da Taça Guanabara no último final de semana, já superou, já está pensando mais para frente, né? Aí na Copa do Brasil bastante jogos já aconteceram, né? Nessa terceira fase, só que agora mudou o esquema. Agora são jogos de ida e volta, então tem aquele gol qualificado fora de casa, né? O São Paulo ganhou do ABC no Morumbi, 3-1, resultado que dá uma vantagem confortável. Não dá para dizer que é uma ótima vantagem, até por tudo que aconteceu hoje com relação ao Barcelona, né? O São Paulo tem que ficar sempre com o pé atrás. Assim, muito bom. O São Paulo os torcedores devem estar muito felizes com a vitória, só que também está com uma pulga atrás da orelha que não consegue parar de tomar gol. Foi 3-1, dá para perder por 2-0 eventualmente e ainda assim sair classificado lá contra o ABC, mas convenhamos, né? Tomar gol assim a todo jogo tá ficando meio complicado. Isso por enquanto vai passando assim, só que quando vai chegando numa fase mais aguda da Copa do Brasil, isso vai pesar contra, né? Porque vai pegar times mais qualificados. Então vamos ver. A Ana Carolina aqui, ó, minha namorada, um beijo pra ela. Ela tá falando, ó, o Santos está uma derrota, é impossível acreditar no time. Então, ó, vamos com calma, porque assim, pra esse jogo agora contra o Sport Cristal, volta o Renato, volta Lucas Lima, né? Todo mundo que tava machucado, né? Ricardo Oliveira e tal. Então, o time vai completo, assim, teoricamente tende a melhorar bastante. E se empatar fora de casa não vai ser também de todo ruim, ainda vai ter 3 jogos na Vila por fazer, então vamos com calma, né? Continuando na Copa do Brasil, o Joinville também, a mesma situação do São Paulo, ganhou de 3-1 em casa do Gurupi, mesma coisa assim, fez uma boa vantagem, o que tinha que fazer para conseguir ter uma confortabilidade assim mais para frente, mas tem que tomar um certo cuidado, né? 2-0 é um resultado que é possível ser alcançado, 3-0 para 3-0 empolgar assim é 2 palitos, então
vamos com calma. Quem fez um papel lindo, assim, que já está praticamente com o pé na próxima fase também, eu digo praticamente por tudo que acontece no futebol, é o Goiás, né? O Goiás jogou em casa contra o Cuiabá, fez 4-0 e assim, eu acho que a diferença de tecnicamente assim nem se compara, né? O Cuiabá não tem expressão nenhuma, convenhamos, né? Então o Goiás já está bem encaminhado, assim, fez um resultado muito bom. 4-0 dá para pensar até em segurar um pouco, assim, mais no jogo de volta. Os jogos de volta também já acontecem na semana que vem, né? O Sport então fez um jogo melhor ainda, né? Fez fora de casa contra o Boa Vista e ganhou de 3-0. Não é um placar tão amplo assim, mas pensando que foi fora de casa, já é muito importante esse resultado, assim. Já praticamente eliminou também o Boa Vista, né? O Sport também é um time que está acertadinho, montadinho, ainda tem umas peças do ano passado, tá? Então deve seguir adiante, assim. Quem surpreende, para mim é uma surpresa ganhar tão elasticamente assim. E uma incógnita, por que não ganha tão bem assim no Gaúcho, mas consegue fazer esses resultados tanto na Primeira Liga quanto na Copa do Brasil? É o Internacional. Ganhou fora de casa contra o Sampaio Corrêa por um placar elástico de 4-1, uma vantagem enorme, gigantesca, né? Que vai levar para o Beira-Rio depois, assim. Como que uma coisa dessa acontece e no Gaúcho não tá indo bem e tal? Não sei se é a pressão da torcida em casa e quando vai jogar fora joga mais solto, mas o Inter a princípio vai avançando e isso é o que importa, assim. Com certeza a prioridade dele vai chegar um momento que é a Série B, não sei se chegando, brigando por título com Copa do Brasil e tudo mais, mas por enquanto vai fazendo o seu papel de time que se porta na Série A, né? E por fim, dentre os resultados, um jogo especial, né? Muricy 0, Cruzeiro 2. O Cruzeiro abre uma boa vantagem fora de casa, mas principalmente vale pelo Dia Internacional da Mulher, né? Eu postei um pouco mais cedo assim, o Cruzeiro ele teve uma iniciativa de colocar os números na camisa dos jogadores com dados, com estatísticas sobre violência contra a mulher, sobre coisas que acontecem de abuso, né? Enfim, de tudo que acontece de ruim na sociedade contra as mulheres, né? Foi uma iniciativa excelente, assim, uma jogada de marketing, não sei se realmente, né, mas um trabalho de conscientização muito bom, muito digno, assim, e aí a gente sempre torce pro bom, né? Então, assim, foi legal até que o Cruzeiro conseguiu a vitória, expôs mais essa campanha, assim, e deve seguir também. O Muricy no jogo de volta em Minas Gerais não deve dar tantos problemas. Para finalizar, ainda tem os jogos de amanhã também, que daí a gente repercute junto com os jogos da Libertadores. O Vasco pega o Vitória, vai ser um confronto bem equilibrado, assim, bem parelho mesmo. O Criciúma pega o Fluminense e o Corinthians vai até o estádio do Luverdense, tentar a sua classificação, sua sorte, né? Bom, então, por enquanto eu acho que é isso, acho que eu resolvi mais ou menos os jogos dessa quarta-feira e da terça-feira também. Foi bem interessante de assistir algumas coisas assim e bem interessante ver a perspectiva para os próximos, né? A Libertadores é um pouco diferente porque como é grupo, são 6 jogos ainda, então muita coisa tem para acontecer, perder ponto, ganhar ponto, são muitas coisas improváveis, né? A Copa do Brasil já é um pouco mais direta, mata-mata, 2 jogos, confronto direto, já abriu a vantagem, já praticamente está com ela garantida para a próxima fase. Então, assim, não teve, por enquanto, nenhum resultado apertado, né? Sempre 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 3-1, tá? Então, jogos que teoricamente dão muita vantagem para os times maiores, assim, mais tradicionais, né? Por enquanto é isso, então agradeço a audiência de quem acompanhou mais uma vez ao vivo.
quem vai ver depois mais tarde, quem curtir, quem puder compartilhar sempre é um favor, agradeço muito também. Quem depois for ver também tem o canal no YouTube lá, Juvenal Dias. Em breve vai ter coisas novas por aqui, assim. Então é isso, um abraço, um beijo e até a próxima. Valeu!